Pessoal, boa noite. Então, a gente vai iniciar o curso de glomerulopatias aqui da nefrologia do HU, da FJF. A gente tem o prazer hoje de receber o Davi, né, que compartilha com a gente as reuniões de nefropatologia do serviço, que tanto contribui para a gente, para esclarecimento diagnóstico, para ensinamento, para residência, para graduação, para nós, que já somos médicos assistentes, enriquece demais o serviço, e para a gente foi uma satisfação imensa ele ter, assim, aceitado esse convite para essa primeira aula do curso de glomérulo. Mais uma vez, muito obrigado, sabe, Davi? Eu tenho certeza que vai ser excelente, a gente vai aprender mais ainda. Muito obrigado mesmo. Aí eu vou passar a palavra para você. Eu que agradeço, Fernando. Para mim é uma satisfação o convite. Eu fiquei muito feliz em poder participar do curso de vocês. Vocês que a gente faz a gente aprender tanto com vocês nas nossas reuniões. Estou sempre participando de alguma forma, ou quando o Alexandre está apresentando, eu estou aqui ouvindo, ou quando eu participo mostrando os casos, vai ser um aprendizado muito grande. E eu acho que essa combinação entre patologia com assistência clínica dentro da nefrologia, ela é essencial para a gente continuar aprendendo e pode ter certeza que é sempre muito mútuo. A gente aprende muito mais com as discussões clínicas de vocês do que vocês com a gente mostrando lâmina, pode ter certeza. Eu espero poder contribuir de alguma forma aqui. Eu tentei trazer, pessoal, algumas coisas do mais essencial, algumas coisas vocês vão saber muito mais do que eu, então alguns conceitos básicos eu trouxe só para a gente poder relembrar, mostrar alguns conceitos histológicos, embriológicos, e eu acho que o ponto mais importante dessa reunião de hoje vai ser mais da metade para o final, que é quando a gente começar a abordar um pouco sobre alguns padrões morfológicos e entender que o padrão morfológico, às vezes ele não corresponde a um diagnóstico, mas na verdade é um ponto de partida para a gente poder seguir, né, um raciocínio fisiopatológico da coisa para tentar chegar a um diagnóstico no final. Então, vamos lá. Essa aula tem o meu nome do Stanley, eu não tinha como tirar o nome do Stanley, mesmo sendo eu que vai estar falando hoje aqui, porque essa aula já foi mudada pelos dois, então tem muito do que o Stanley já trouxe antes, falando de alguns conceitos, depois eu adicionei outras coisas, depois ele pegou a aula que eu tinha feito, trabalhou em cima dela, depois eu peguei novamente, trabalhei em cima, então a gente está sempre modificando essa aula de maneira conjunta, por isso que está o nome dos dois aí. Então vamos falar um pouquinho sobre o rim normal e alguns conceitos. Então, só para a gente parar para pensar sobre história, pessoal, o rim é uma informação muito recente dentro da medicina. Os primeiros relatos, os primeiros desenhos que a gente tem de anatomia, eles são de 1543, que são ilustrações de Andreas Vesalius, e também alguns desenhos de Leonardo da Vinci. E esses desenhos, eles só podiam ser feitos, né? Obviamente, os primeiros estudos do corpo foram feitos de maneira clandestina, e os primeiros desenhos, portanto, são de cadáveres sendo estudados de maneira clandestina. Então, dá para a gente perceber que há uma distorção anatômica, né, esperada devido à posição do cadáver, já com enrijecimento corporal. Percebam que o fígado está completamente repousado aqui no diafragma, como se ele fosse um órgão quase que central, e não um órgão mais do lado direito. Percebam que o rim direito, consequentemente, aparece numa posição anatômica como se ele fosse mais alto que o esquerdo, e é exatamente o oposto, porque em posição ortostática nós temos o rim direito mais baixo que o rim esquerdo. Então, o ponto de inserção aqui em relação à aorta, ele vai estar errado devido a essa característica, né, pelo fato de ter sido estudado primeiramente num cadáver já com enrijecimento corporal, com diafragma elevado. E quando a gente fala de histologia, isso é ainda mais recente, porque o primeiro microscópio, ele foi de 1590. Então ele pegou lá, né, o telescópio de Galileu Galilei, modificou as lentes e ao invés de nós aproximarmos o que estava distante, nós começamos a ampliar aquilo que era perto. Então, através de um conjunto de um total de quatro lentes, então nós temos uma lente aqui, outra aqui, mais duas na região superior. Então, com a combinação de quatro lentes, nós conseguimos obter a ampliação de uma determinada estrutura, tanto que chegou a nível microscópio, já a partir de 1590. Mas as primeiras avaliações mesmo do rim começou já com Malpighi, ainda no século XVI, através de rim animal que era estudado,
E o rim humano mesmo, ele só foi adequadamente estudado por volta de 1850, quando quando o Bowman, né, William Bowman fez os primeiros desenhos da estrutura glomerular de maneira mais assertiva. Então percebam que dentro desse histórico aqui é para a gente comentar que o início é sempre muito difícil. Pra vocês terem ideia, as primeiras avaliações histológicas eram feitas em soluções salinas. Então era quase como cortar um presunto, e realmente era feito dessa forma. Pegava-se uma pinça, uma estrutura de navalha mais delicada possível e começava a puxar um tecido e cortar uma fatia fina do tecido. Como é feito aí, né? Quem for comer presunto, então lembra que era essa técnica rudimentar pela qual se analisava inicialmente os primeiros estudos de microscopia. Depois começaram algumas soluções de álcool para depois chegar ao processamento histológico de hoje em dia. Mas só para ter uma ideia, o processamento histológico, como é feito hoje em dia, de maneira mais, né, com álcool, com xilol, com parafina, isso é do século XIX para o século XX. E essas primeiras avaliações histológicas começaram a ser feitas em 1590, em 1850, que o rim realmente já foi mapeado por William Bowman. E esse mapeamento, pessoal, ele começou quase que isso aqui, ó, como a gente está vendo essa imagem. Parece que é um míope vendo, né, essa estrutura que todo mundo sabe o que é, mas a gente não consegue ver o detalhe. Então, era mais ou menos dessa forma a análise histológica. A gente conseguia ver as células, a gente conseguia ver o tecido, mas o detalhe, o desenho do núcleo, a dimensão da célula, não era tão bem possibilitada devido aos cortes muito rudimentares. O micrótomo, que é o aparelho utilizado hoje em dia para cortar um tecido, ele só foi utilizado a partir de 1930. Então, por volta de 1930. Então, a gente tem aí, né, algo na medicina que é muito recente, que é a avaliação histológica, e que hoje, do tecido coletado, a gente consegue fazer técnicas aí genéticas, exoma, genoma, de material coletado até mesmo de uma biópsia renal. Então, o quanto que a medicina evoluiu em menos de 100 anos, não é? De uma análise microscópica rudimentar para hoje um sequenciamento genético bem elaborado. Então, é essa estrutura de engrenagem que permite hoje em dia que nós consigamos fazer cortes bem delicados. Isso aqui é uma biópsia renal, são dois fragmentos filiformes. Para fazer biópsia renal, avaliação de biópsia renal, o ideal é que ele seja cortado em a cerca de 1,5 micras, no máximo 2 micras, o que é diferente, muito diferente do processamento histológico normal de outro órgão ou tecido, em que é avaliado um corte histológico entre 3 e 5 micrômetros. Então, o rim tem que ser um corte muito mais fino e delicado para poder fazer uma avaliação de glomerulopatia, por exemplo. A partir ainda dentro desse histórico, né, foi esse sistema de engrenagem, mesmo que rudimentar, que permitiu que William Bowman fosse juntando corte histológico por corte histológico na sequência para tentar fazer os primeiros desenhos. Então, esse aqui é um desenho de William Bowman, de 1842, e percebam a estrutura que ele conseguiu fazer avaliando histologia é muito precisa. Eu vou passar já para a microscopia eletrônica de varredura e olha o quanto que se assemelha à avaliação histológica, nem era microscopia eletrônica, né? Era avaliação histológica normal, habitual, como que ele conseguiu se aproximar de maneira quase que fidedigna do que a gente realmente encontra na microscopia eletrônica de varredura. Então, toda essa análise histológica rudimentar permitiu que nós tivéssemos a histologia que nós temos hoje e que, para podermos falar dela, vamos começar com uma introdução bem básica. Então, o básico do básico, vocês já sabem, como eu disse, muito melhor do que eu. A gente tem que lembrar que os rins são órgãos bilaterais, são órgãos que, ao nascimento, eles vão pesar em torno de 40 gramas. O rim do adulto, ele pode chegar a uma média de 150 gramas. Então, ele vai sair, né, ele vai ganhar um peso de 110 gramas. Ele vai triplicar o peso dele, e às vezes até mais que triplicar. E isso acontece, pessoal, de maneira, lembre-se que o glomérulo, ele é um número constante, o que a gente nasce de glomérulo é o que a gente vai ter de glomérulo pelo resto da vida. E se nós tivermos, portanto, uma condição que seja patológica, nós vamos perder glomérulo e não há capacidade de renovação. Diferentemente do túbulo, a massa tubular não. Ela tem capacidade de proliferar, de multiplicar. E é isso que faz o aumento do órgão.
Então, por exemplo, o indivíduo da África, que é o indivíduo que menor tem concentração de glomérulos, ele vai ter em torno de 400, 500 mil glomérulos, ele vai nascer com 500 mil glomérulos, ele vai ter essa mesma quantidade para o resto da vida dele, não multiplica. Então, o que aumenta da massa renal é túbulo. Um indivíduo caucasiano europeu, ele pode ter em torno de 800 até 1 milhão de glomérulos. Então, é o dobro de um indivíduo da África. Davi, no Brasil? No Brasil vai ser variado. Nós temos uma miscigenação muito grande. Então, a gente pode ter desde um perfil mais próximo ao continente africano, quanto um perfil mais próximo ao continente europeu, a depender, né, de como veio aí a nossa linhagem, a nossa etnia, mais dos nossos ancestrais. Mas devido à miscigenação, a gente vai ser uma mistura muito grande aqui. Alguns indivíduos realmente vão ter mais e outros menos, independentemente, por exemplo, da cor da pele. Então, não necessariamente o indivíduo da cor negra vai ter uma quantidade menor de glomérulo do que o indivíduo da cor branca. Então, no Brasil, é muito miscigenado, independentemente da nossa cor de pele. Então, lembrando que o número de glomérulos ele é constante, mas a massa, o túbulo, não. Lembra mais uma vez que glomérulo não multiplica e que túbulo multiplica. Isso pode justificar o porquê, quando o indivíduo tem uma rapidamente progressiva e não é tratado numa fase aguda, a função renal dele, né, que for do final do processo, vai ser aquilo pelo resto da vida. Ele não vai ter uma melhora, porque o que ele perder de glomérulo, ele perdeu pelo restante da vida. Diferentemente do indivíduo que faz uma insuficiência renal aguda de causa pré-renal, digamos por um choque hipovolêmico, um distúrbio hemodinâmico grave, ele vai recuperar sua função renal, porque o que compromete é o túbulo. Nós vamos ter necrose tubular aguda. E de 2 a 3 semanas depois daquele episódio de agressão, essa célula está se renovando, porque ela tem capacidade de multiplicação. Então, glomérulo não multiplica e túbulo multiplica. Com relação à fisiopatologia, né, a fisiologia de drenagem de sangue, nós temos aí cerca de 1.700 litros de sangue por dia passando pelo rim. Então, ele fica passando todo o tempo pelo rim sem parar, né, um dos órgãos que não vai parar. Não tem uma função menor ou maior ao longo dele, está sempre fazendo filtração glomerular. E isso é importante para excretar produtos tóxicos, como também para concentrar água e sódio na produção da urina. E o rim tem uma outra função extremamente importante, que é a secreção de hormônio. Então, lembrar que ele produz eritropoetina, renina e prostaglandinas. Então, o rim participa de processos inflamatórios locais e também sistêmicos. E lembrar que a eritropoetina é tão importante quando a gente tem um renal crônico, ele vai ter uma anemia secundária à doença renal crônica, né? Então, também isso é muito importante. Embriologicamente falando, nós temos estruturas que são epiteliais, estruturas vasculares, que elas vão se diferenciando e vão formando outras estruturas córtico-medulares. Cada pirâmide renal que nós temos, ela, embriologicamente falando, foi uma estrutura individualizada. Então, as pirâmides que nós tínhamos, que podemos ter aí, né, de 12 até 16 pirâmides, cada uma era uma estrutura separada como se fosse uma uva dentro de um cacho. E aqui a gente consegue até comparar um rim adulto normal, onde fez a fusão de todas as estruturas piramidais, né, córtico-medulares, e aqui de um recém-nascido pré-termo, onde ainda existe lobomização, né? Então nós temos os lobos aí individualizados aqui. Então, cada lobo desse é uma estrutura córtico-medular correspondendo a uma pirâmide renal. Aqui lembrando que ao corte, já no rim adulto, a gente consegue dessa diferenciação o que é cortical, perdão, o que é medular e o que é cortical. A gente tem que lembrar que, do ponto de vista de vascularização, ela vai ser muito maior na região cortical do que na região medular. Isso acontece porque na região cortical nós temos os glomérulos nessa região. Logo, quando temos biópsias renais, que nós da patologia queremos, quando no estudo de uma glomerulopatia, é a avaliação da região cortical, porque é nela que vão estar os glomérulos, e na região medular nós não temos glomérulos, portanto, a vascularização aqui vai ser menor. Só para a gente ter uma ideia, né, o débito cardíaco corresponde aí a vascularização dos rins corresponde a cerca de 25% do débito cardíaco,
E 90% do que chega na irrigação do rim vai diretamente para a região cortical, fazer a perfusão desses glomérulos, e o restante é que vai ser direcionado diretamente para a medula, portanto, os outros 10%. Então, aqui lembrando, né, do ponto de vista embriológico, como que acontece, nós temos estruturas que vão ser epiteliais, estruturas que são vasculares, e elas se fundem para a formação da estrutura glomerular. Parte dessa estrutura epitelial reveste as alças capilares glomerulares e vão ser chamadas de epitélio visceral ou podócito. E parte vai revestir uma estrutura capsular que, entre o epitélio visceral e o epitélio parietal, né, que reveste essa cápsula, que recebe o nome de cápsula de Bowman, nós temos um espaço que é o chamado espaço urinário, por onde sai o ultrafiltrado plasmático, que vai, né, dar o início à formação da urina, caindo aqui no espaço urinário e posteriormente no túbulo contorcido proximal. Percebam que o glomérulo imaturo nada mais é do que essa rima de podócitos revestindo esse tufo capilar glomerular aqui nessa região mais central. Então, isso aqui ainda é um rim com glomérulos imaturos de um recém-nascido pretermo. E quando está a termo, nós vamos ter o podócito do lado de fora da alça, nós vamos ter o endotélio do lado de dentro da alça, e esse núcleo aqui é o mesanjo, fazendo essa estrutura de sustentação, que também é uma estrutura metabolicamente ativa. Continuando a introdução, que nós acabamos de falar exatamente o que nós falamos, 25% do débito cardíaco, ele vai para a região cortical. Lembrando que isso acontece devido, né, o porquê é devido à grande quantidade de glomérulos. Os glomérulos são os capilares principais que nós temos do rim, né? É um tufo capilar glomerular. Então, o glomérulo corresponde a um tufo de capilares. Então, justifica essa irrigação tão aumentada para essa região. E lembrar que ainda existe uma segmentação vascular anatômica que vai ser separado do polo superior, do polo médio e do polo inferior, que dentro, né, da nefropatologia não tem tanta importância, mas do ponto de vista da nefrologia e da urologia tem, porque nós conseguimos poupar parte do rim a depender do tipo de lesão que tem lá. Então, se é uma lesão benigna, como ococitoma, um angiomiolipoma, pode ser feita uma cirurgia segmentar e consegue poupar aí 2/3 de um rim, ao invés de fazer retirada de um rim inteiro. Então, aqui, do ponto de vista de vascularização, nós vamos ter os vasos arteriais chegando, e percebo que quanto mais distal fica a nossa vascularização, mais capilarizado é essa irrigação vascular. E quanto mais capilar tiver em uma estrutura, maior vai ser o aporte sanguíneo para essa região. Então, nós temos a artéria renal, que vai dar artéria lobar, que vai dar artéria arqueada, que vai dar artéria interlobular, e na próxima imagem nós vamos ver arteríola aferente e eferente. E a veia recebe o mesmo nome ao sair. Então, nós vamos ter também a veia interlobular, nós vamos ter a veia arqueada, a veia interlobar e a veia renal. Aqui, aproximando, nós conseguimos ver melhor como que acontece a irrigação aqui dos glomérulos. E quem é o glomérulo, né? A unidade morfofuncional do rim, que faz parte do néfron. O glomérulo ele corresponde a uma rede de capilar, né? São os capilares glomerulares, são capilares fenestrados. Só que nós sabemos, do ponto de vista fisiológico, que a permeabilidade desse rim ela é seletiva. Então, nós temos capilares fenestrados, que fazem parte, né? Aí vão ser revestidos pelo endotélio. No meio, nós vamos ter uma membrana basal. E do lado mais de fora desse vaso, ou seja, para já se aproximando do espaço urinário, nós temos o epitélio visceral, que é o podócito. Percebam que essa estrutura daqui, endotélio, membrana basal e epitélio visceral, formam uma barreira de filtração glomerular. Uma barreira, em parte física, formada pelos capilares fenestrados. Ela acontece pelo tamanho, né? Então, ela tem um diâmetro de 70 quilodaltons, que é mais ou menos o tamanho de uma albumina. Então, se a gente tivesse apenas a barreira física, mecânica, a gente perderia a albumina pela urina. Existe uma outra barreira que é formada aqui por essas duas estruturas, pela membrana basal juntamente com o epitélio visceral, que é uma barreira de carga, é uma barreira elétrica. Ela é carregada negativamente e vai, portanto, repelir tudo aquilo que é negativo.
Entre essas estruturas negativas, nós temos aí as proteínas, e entre as proteínas, a albumina. A albumina, portanto, ela não é perdida na urina, porque nós temos uma carga negativa na nossa membrana, criando uma permeabilidade seletiva. Então, nós já sabemos que nas doenças em que nós vamos ter proteinúria e ou síndrome nefrótica, nós vamos ter uma desregulação disso daqui, membrana basal e epitélio visceral, sobretudo o epitélio visceral, que é o podócito. Pois bem, terminamos a barreira, vamos agora para o espaço urinário. Então, o espaço urinário ele fica localizado entre o epitélio visceral e o epitélio parietal. E esse epitélio parietal fica ancorado numa estrutura capsular, que é a cápsula de Bowman. E no meio de tudo isso daqui, a gente ainda tem as células mesangiais, que são células que levam, que fazem a estruturação do glomérulo, das alças capilares glomerulares, e além disso, são células metabolicamente ativas que participam tanto de mecanismos fisiológicos quanto fisiopatológicos. As células mesangiais, por exemplo, são alvo e são vítima, por exemplo, na nefropatia por IgA e também na nefrite lúpica. Ainda falando um pouco, né, de características fisiológicas, nós já comentamos aí, né, que nós vamos ter um mínimo de glomérulos aí variando de 250 mil até 400 mil e um máximo de 800 mil até 1 milhão de glomérulos. Isso vai variar de acordo se a criança foi baixo peso ao nascimento, se ela é prematura, porque a glomerulogênese ela pode acontecer até 36 a 38 semanas. Então, significa dizer que quem é pretermo, nasceu antes de 37 semanas, tem um risco maior de ter uma massa glomerular menor, porque a glomerulogênese pode acontecer até 38 semanas. Então, pré-termo vai ter uma quantidade menor de glomérulos. Baixo peso ao nascimento também tem uma quantidade menor de glomérulos. Restrição de crescimento intrauterino também tem uma quantidade menor de glomérulos. Etnia de afrodescendente também tem uma quantidade menor de glomérulos. Então, indivíduo negro, pré-termo, baixo peso, restrição de crescimento intrauterino são fatores de risco para ter doença renal crônica. E esse motivo é exatamente pela menor quantidade de glomérulos. Então, a gente consegue fazer uma relação clínica epidemiológica agora com fisiopatologia pela quantidade de glomérulos. E o glomérulo está dentro do córtex, corresponde à menor área do rim. Só 10%, olha, é o contrário, né? 10% do rim é córtex, mas 90% da irrigação vai para o córtex. 90% é medula, mas só 10% da vascularização que vai para a medula. Então, é o contrário da vascularização. Os rins, por sua vez, correspondem a 5% apenas do peso corporal do indivíduo normal, saudável. Lembrar que nós temos cerca de 13 quilômetros de capilares, né? Então, uma quantidade muito grande de vasos dentro desse rim, com uma área, uma superfície de troca, pessoal, de 1,6 metros quadrados. Se a gente para pensar, pega um porcelanato daquele grandão, junta dois, isso é é só a superfície de troca de que a gente tá tendo ali dentro dos nossos rins. Então é muito grande para pensar que o rim é uma estrutura relativamente pequena, né? Um pouquinho menor que um punho, ele vai ter uma superfície de troca maior que dois porcelanatos ali, né? Cerca de dois porcelanatos ali de 1 metro por 1 metro. Então é muita a superfície de troca. O glomérulo, por sua vez, ele tem cerca de 200 micrômetros de diâmetro. Um corte histológico do rim tem de 1,5 a 2 micrômetros de diâmetro. Então, para facilitar a conta, vamos colocar 2. Significa dizer, pessoal, que em cortes histológicos, para a gente conseguir analisar um único glomérulo do começo ao final, seriam necessários 100 cortes histológicos. E a gente não tem como analisar dentro da patologia, é inviável, né? Dentro de uma rotina laboratorial, a gente analisar 100 cores histológicas para poder ver um glomérulo. Imagine para ver todos os glomérulos de uma amostra. Então, hoje é preconizado a gente estudar cerca de 8 a 16 cortes histológicos. A gente aqui no laboratório faz 16 cortes histológicos e analisa todos esses cortes histológicos em 4 colorações diferentes para poder fazer a avaliação da patologia renal. Aqui então a estrutura que nós acabamos de comentar. Então aqui é um capilar glomerular sendo envolvido por essa célula amarela, que é o epitélio visceral, o podócito.
Do podócito, saltando aqui para a cápsula de Bowman, nós temos a cápsula de Bowman e aqui o epitélio parietal, né? Então, o epitélio parietal da cápsula de Bowman. Entre o epitélio parietal e o visceral, nós temos o espaço urinário. E esse espaço urinário se comunica com o túbulo contorcido proximal. Lembrando, são células metabolicamente ativas, com borda em escova, uma grande quantidade de mitocôndria, que faz transporte ativo, e é onde inicia toda aquela troca de íons, transporte iônico, para iniciar aí, né, a formação da urina. Nós já comentamos que a permeabilidade ela é seletiva, ela depende, ela tem alta permeabilidade para água e pequenos solutos, e ela tem uma baixa permeabilidade para moléculas com peso superior ou igual a 70 kilodaltons, e que a principal característica dessa permeabilidade ela é seletiva por carga. Significa dizer que a nossa membrana ela é negativa e ela tem uma maior permeabilidade para cátions e uma menor permeabilidade para ânions. Então, estruturas carregadas positivamente, maior permeabilidade. Negativamente, menor permeabilidade. E uma célula extremamente importante para a manutenção dessa permeabilidade seletiva de carga é o podócito. Por quê? Porque o podócito ele tem estruturas, que são os pedicelos, que vão repousar sobre a membrana basal glomerular em distâncias específicas, e isso vai fazer com que essa distância específica, quando o sangue passa pelo capilar glomerular, cargas negativas comecem a repousar dentro da membrana e ser guardada dentro da membrana. Além do que, o podócito é responsável pela síntese da maior parte da membrana basal glomerular. E dentro dessa membrana nós temos estruturas proteicas, que naturalmente já são carregadas negativamente. Então, olha só, pessoal. A membrana naturalmente já é negativa, porque ela é constituída predominantemente por proteína, e proteína tem carga negativa. E a passagem do sangue pela membrana ainda carrega mais ainda essa membrana de maneira negativa, com elétrons, e é esse diafragma de fenda que faz a manutenção dessa carga negativa dentro da membrana. Porque, por exemplo, Davi, será que é isso mesmo? Será que não é a própria membrana que faz isso? Olha, se fosse só a membrana sem o podócito, quando a gente fizesse fusão podocitária, a gente não perderia a carga elétrica negativa. Então, não é apenas a composição natural da membrana, é o próprio diafragma de fenda, o distanciamento entre os pedicelos que faz a manutenção dessa carga. Então, aqui nós temos agora todas as células. Vamos começar do centro até a periferia. Então, no centro, fazendo a estrutura, nós temos o mesângio. Saiu do mesângio, começa uma alça capilar glomerular. Tem uma hemácia vermelhinha aqui dentro. Do lado de dentro do vaso, nós vamos ter a célula alaranjada, que é o endotélio, e esses buraquinhos aqui são as fenestras, correspondendo, portanto, à barreira mecânica da membrana. A estrutura rosada corresponde à membrana basal glomerular, que é parte formada, né, a lâmina rara interna, formada pelo endotélio, e a maior parte, a manutenção dela, é feita por essa célula roxinha aqui do lado de fora, que é o podócito, e que mantém aqui os pedicelos roxinhos aqui nessa membrana. Então, a principal célula responsável pela formação da membrana é o podócito, ele faz a lâmina rara externa, além do que faz a manutenção dessa membrana. Então, se houver lesão, se houver alguma alteração, é o podócito que vai fazer lá a síntese do colágeno 4 e outras estruturas para terminar de compor. Durante o nascimento, só para a gente ter ideia, a nossa membrana tem uma espessura entre 150 a 200 nanômetros. Ela amadurece e chega a um diâmetro de aproximadamente, vou colocar aí uma média para a mulher, em torno de 350 nanômetros. Então, ela sai de 170, 200 até 350. Ela quase duplica o tamanho, não é? Essa duplicação do tamanho se deve aí pelo podócito. É a lâmina rara externa que vai crescer e maturar essa nossa membrana. Aí chega aqui o espaço urinário e depois uma outra célula epitelial amarelinha aqui, que é o epitélio parietal da cápsula de Bowman. Então, cada uma tem a sua função, cada uma pode ser lesionada de uma maneira diferente, e vai ser legal mostrar os padrões morfológicos, porque eles vão mostrar onde cada uma dessas células participa, como que é a manifestação clínica de uma pessoa, a depender da célula alterada,
e mostrar que muitas vezes um padrão de lesão de uma célula pode ser comum a diversas doenças diferentes. Então, a patologia consegue, né, agregar isso da histologia à doença. Quando a gente olha a eletrônica, pessoal, é isso daqui, ó. Vamos ver o espaço urinário. Na dúvida, vou fazer o contrário. Então, esquece que eu falei do espaço urinário, vamos assim. Na dúvida do que é na eletrônica, vai na estrutura mais preta que aparecer. É a hemácia. Então, a estrutura mais preta é isso daqui, é a hemácia. Se é hemácia, então isso aqui está dentro do vaso. Então, isso aqui é o capilar glomerular. Onde tem hemácia, nós chamamos dentro do vaso. Vou aproximar em outra imagem, pessoal, para poder ver melhor. Então, se isso é hemácia, do lado de dentro nós temos o endotélio com as fenestras. Olha os buraquinhos, pessoal. Olha que bonitinho o buraquinho. Essa linha aqui no meio passando, então, é a membrana basal glomerular. E esses prolongamentos aqui do lado de fora correspondem aos pedicelos. Então, essa célula que está dando os pedicelos é o podócito. Depois do podócito, nós temos o espaço urinário. E agora, a estrutura que vai começar fora do espaço urinário, voltando para a imagem anterior, é a cápsula de Bowman. Então, aqui vai ser o epitélio da cápsula de Bowman. Então, olha que perfeição essas imagens e como a gente consegue fazer a correspondência agora na eletrônica de transmissão. Aquela em 3D é a eletrônica de varredura e essa em 2D, que é um corte histológico, só que agora analisado no microscópio eletrônico, é de transmissão. Então, essa aqui é a eletrônica de transmissão. E o que nós vimos na transmissão foi isso daqui, né? O endotélio fenestrado, a membrana basal glomerular e os pedicelos que estão vindo aqui do podócito. Esses pedicelos mantêm o distanciamento perfeito graças a uma estrutura chamada diafragma de Fenda, que é formada principalmente por duas proteínas, nefrina e podocina. Para quem está na nefrologia já, quem for residente da nefrologista, a tal nefrina que foi descoberta agora, né, recentemente, no ano 2022 para 2023, que ela cursa com a doença, com a podocitopatia, que é a doença antinefrina, que pode ser desde uma lesão mínima até uma GES que recidiva no pós-transplante. Então, né, quando ela é íntegra, a nefrina íntegra com a podocina íntegra, forma essa estrutura daqui do diafragma de Fenda. Então, olha que bonito, pessoal. Bem aproximado agora. Lado de dentro, eu estou com o mouse, é dentro do vaso. Então, essa célula aqui é o endotélio e esse buraquinho onde o triângulo está representando é a fenestra desse endotélio. Logo, essa estrutura aqui do meio é a membrana basal glomerular e aqui fora nós temos o podócito. Nós acabamos de comentar que entre um podócito e outro, esse distanciamento só é permitido, só é perfeito graças a uma estrutura chamada diafragma de Fenda, e é possível vê-la na eletrônica. É esse tracinho preto daqui que essa seta está mostrando. Ele é responsável em garantir a manutenção da carga negativa aqui dentro da membrana. E várias formas de síndrome nefrótica congênita, elas são por mutações de genes que codificam a nefrina e ou genes que codificam a podocina, que são as estruturas que vão formar o diafragma de Fenda. Então, aqui é só para ver a mesma representação que nós acabamos de falar do diafragma de Fenda, lembrando que é parte formado pela nefrina, parte pela podocina. A podocina ela é intracitoplasmática e a nefrina ela é transmembrana. Parte está dentro do citoplasma, parte dentro da membrana e outra parte vai ficar localizado fora da membrana. Então, né, de maneira externa. E a gente vê essa estrutura daqui, que é esse tracinho preto aqui na microscopia eletrônica. Essa já é a microscopia eletrônica de varredura, ela é em 3D. Olha como ficam os prolongamentos do podócito. Pessoal, ele vai dando prolongamento e eles vão se ramificando em estruturas, né, em pedicelos cada vez menores. Isso lembra muito um encéfalo. Então, o podócito forma o cérebro do rim. E agora, vindo para a histologia propriamente dita, esse aqui corresponde ao glomérulo normal. No glomérulo normal, então, para quem participa das reuniões semanais da nefrologia, em algum momento a gente já mostrou exatamente esse mesmo glomérulo daqui. Tem uma arteríola, tem a mácula densa, então aqui é o polo vascular.
Do outro lado, nós temos o início do túbulo contorcido proximal, iniciando o polo urinário. É um glomérulo sem proliferação, é um glomérulo sem esclerose, é um glomérulo sem espessamento da membrana, sem celularidade inflamatória, portanto, um glomérulo normal. Dentro desse glomérulo, lembrar do mesanjo, nós já falamos, mas vale a pena ressaltar. Pessoal, o mesanjo não é uma célula apenas de sustentação, o mesanjo é uma célula metabolicamente ativa. Ele tem receptores com potenciais de resposta muito grande. E é por isso que o mesanjo é uma célula que responde em algumas glomerulopatias que nós vamos já ver alguns padrões morfológicos. Guardar que a membrana basal glomerular tem um tipo de colágeno específico, que é o colágeno 4. O colágeno 4, além de estruturas, né, como laminina, como nidogina, como agrina, mas o principal constituinte é o colágeno 4. E esse colágeno 4 é formado por uma trinca de cadeias. Alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 5, alfa 5, alfa 6. Ah, Davi, eu não preciso decorar isso aqui. Você está falando do detalhe do detalhe. Claro que não. Uma das principais causas de hematuria de origem glomerular, depois de nefropatia por IgA, é o espectro da deficiência do colágeno 4, membrana basal fina, síndrome de Alport. Isso acontece por deficiência de cadeia alfa 3, ou alfa 4, ou alfa 5. Então, uma das doenças mais prevalentes dentro da glomerulopatia está relacionada ao colágeno 4. Então, sim, vocês têm que guardar o colágeno 4. Sim, vocês têm que guardar a cadeia alfa. Doença antimembrana basal glomerular, que é uma das formas de rapidamente progressiva e que a gente tem que ter dentro dos nossos diagnósticos diferenciais quando o paciente evolui mal de maneira rápida e tem hematuria e proteinúria, é a doença antimembrana basal glomerular, que é contra o colágeno 4. Geralmente, cadeia alfa 4 desse colágeno 4. Então, sim, a gente tem que saber, porque esse paciente pode chegar até você e a fisiopatologia dele está totalmente relacionada a esse colágeno 4. Saímos do glomérulo, vamos para os túbulos, vamos para os vasos, vamos para o intestício. Então, túbulos, nós temos os proximais e os distais. Lembrar que também temos a alça de Henle, que vai fazer, né, o gradiente de concentração. Então, túbulo proximal, grande troca iônica, alça de Henle fazer concentração, túbulo distal começar a levar a urina, que vai até o ducto coletor. Lembrando que nessa estrutura vásculo tubular, ou túbulo vascular, nós temos o aparelho juxta-glomerular, que é formado por células juxta-glomerulares, que são células, né, da arteríola aferente modificada, contendo grânulos de renina, e que faz parte da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nós vamos ter a mácula densa, que é uma porção do túbulo contorcido distal modificada, que também detecta a concentração de água e sódio. Então, enquanto a célula vascular, né, a célula do vaso, da arteríola aferente, tem receptores barométricos de pressão, a da mácula densa são receptores iônicos. E, por fim, existe o mesanjo do aparelho juxta-glomerular, que é a célula em renda. Essa célula em renda, mais comumente chamada de mesanjo do aparelho juxta-glomerular, ele vai fazer a sustentação de toda essa estrutura. O intestício, por sua vez, a gente não é para ver intestício, né? Tem que ser muito delicado, mas é uma região extremamente importante. Por quê? É a região metabolicamente ativa, produtora de eritropoetina e prostaglandina, e também é a estrutura que vai participar da gradiente de hipertonicidade. Então, a alça de Henle, ela faz a troca iônica junto, né, com o intestício dessa região. E é isso que permite o gradiente de hipertonicidade fazer a urina ter a composição final dela. Então, aqui nós temos aparelho juxta-glomerular, células em rede ou mesanjo extraglomerular, ou mesanjo do aparelho juxta-glomerular. Nós temos aqui as células juxta-glomerulares e as células da mácula densa. Então, mácula densa, túbulo contorcido distal. Célula juxta-glomerular é célula muscular lisa da arteríola aferente. E a célula mesangial extraglomerular, ou células em redes, corresponde às células que fazem a estruturação desse aparelho juxta-glomerular. Então, isso aqui é o normal, glomérulos abertos, túbulo ao lado de túbulo, a maioria dos túbulos bem rosadinhos, são túbulos proximais, a menor parte pálida, que são os túbulos distais.
Lembrar que essa diferença dá pela quantidade de mitocôndria. Túbulo contorcido proximal tem uma borda em escova para aumentar a superfície de troca. Essa superfície de troca faz transporte ativo. Para ter transporte ativo, tem que ter ATP. Para ter ATP, para queimar esse ATP, transformar em energia, nós temos que ter mitocôndrias. As mitocôndrias fazem com que as células do túbulo contorcido proximal sejam maiores e mais rosas. Se nós temos menos se no túbulo distal nós temos uma menor demanda metabólica, nós temos menos mitocôndria. Então a célula vai ser menos rosa e uma célula menor. Então dá para entender o porquê agora que é mais rosado o túbulo contorcido proximal e mais pálido o distal. Mesma coisa nessa imagem. Percebam que no córtex nós vamos ter muito mais túbulo proximal do que distal. Túbulo proximal, rosado e célula maior. Túbulo distal, mais pálido, célula menor. E lembrando, esqueci de comentar, o normal é isso daqui, pessoal. Túbulo ao lado do túbulo, sem fibrose, sem inflamação. O intestino normal, que produz eritropoetina e prostaglandina, não precisa ser evidente. Mesmo a gente sem conseguir visualizá-lo, é uma estrutura metabolicamente ativa. Então, aqui é a mácula densa, né, na vida real, no túbulo contorcido proximal. Então, é parte do prejuízo glomerular. Então, isso aqui é o túbulo distal que foi modificado. E aqui é parte da célula muscular lisa do vaso que foi modificada. Aqui é a célula juxtaglomerular. Só para lembrar, não confunda, nós temos o aparelho juxtaglomerular, que é tudo, e a célula juxtaglomerular, que é da arteríola aferente. E aqui vamos agora para o ponto de vista prático, pessoal. Então, a parte de anatomia, introdução, história, histologia, embriologia e fisiopatologia básica foi. Vamos agora para a rotina. Então, como que a gente analisa uma biópsia renal? A biópsia renal é completamente diferente dos outros órgãos. É uma biópsia que nós vamos ter pelo menos, né, 3 metodologias de avaliação: microscopia de luz, imunofluorescência e microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica ela não é feita em todos os casos, ela é capaz de dar uma resposta complementar e ou adicional em até 20% das biópsias. E temos que lembrar que o cargo-chefe acaba sendo microscopia de luz junto com a imunofluorescência. Microscopia de luz para avaliação histológica básica, que foi nós que acabamos de falar. Imunofluorescência para ver se tem depósitos imunes ou de frações de complemento, ou de cadeia leve, ou de fibrinogênio, e fazer correlação com a fisiopatologia do que foi encontrado. Lembrar que essas metodologias não substituem uma a outra, elas são complementares. Lembrar que sempre vai ter uma delas que foi mais importante. Por exemplo, um diagnóstico de uma GES primária podocitopatia. A microscopia de luz é fundamental. A imunofluorescência complementa para mostrar que ela é negativa. E a eletrônica é confirmatória que mostra a fusão do podócito. Se eu tivesse só eletrônica, eu conseguia dar o diagnóstico. Se eu tivesse só fluorescência, eu não dou o diagnóstico. Se eu tivesse só microscopia de luz, eu não fecho o diagnóstico. Eu vejo um padrão morfológico de lesão, mas não dá para fechar diagnóstico. Então percebam que no diagnóstico de uma GES, o mais importante é a microscopia eletrônica, que eu vejo a podocitopatia. Se eu tenho uma outra doença que é a nefropatia por IgA, o mais importante agora é a imunofluorescência, porque eu tenho que ter a marcação da IgA, a deposição de IgA lá no meu glomérulo. Então, é ela que é o cargo-chefe. O diagnóstico foi dado por ela. A microscopia de luz vai me dar informações prognósticas e a eletrônica, ela só me dá alguma informação adicional. Se ele tiver algum diagnóstico associado, ele pode ter podocitopatia associada, ele pode ter uma membrana fina, ter duas doenças prevalentes juntas e associadas. Então, a eletrônica não dá o diagnóstico, a luz não dá o diagnóstico, quem deu foi a imunofluorescência. Então, percebo que para doenças diferentes, é uma dessas 3 avaliações que vai ser mais importante. Para uma microangiopatia trombótica aguda, o importante para mim é a microscopia de luz. Imunofluorescência eletrônica não vão me dar muita coisa adicionalmente. Então, doenças diferentes, vai ter uma dessas 3 metodologias sendo a mais importante para o diagnóstico. E, de maneira geral, 80% do nosso diagnóstico a gente consegue fechar, cravar com óptica e imunofluorescência.
Então, aqui na nossa caixinha, lembrando que a microscopia de luz faz um bloco de parafina, a imunofluorescência, a gente congela o material menos 26 graus para fazer os cores histológicos, e a eletrônica vai ser feita através de um bloco de resina. Cada uma delas forma uma imagem de avaliação metodológica diferente. Então, aqui a microscopia de luz que nós já vimos, a imunofluorescência, se for positiva, vai brilhar na luz de mercúrio, e nós vamos ver esse verde brilhante, revelando, né, uma reação. Pode ser complexo imune, pode ser complemento. E a eletrônica nada mais é do que uma avaliação como se fosse um microscópio de luz, só que agora é ultraestrutural. E ela a gente vê numa escala de cinza. A gente consegue ver depósitos grosseiros, a localização deles, se tem fusão de podócitos, espessura da membrana, se tem fibrila ou não. Então, ela também é um exame extremamente importante e ele é necessário em pelo menos 20% dos casos. Lembrar que se tem problema, guarda no frasquinho da microscopia óptica, porque dela, além de naturalmente já fazermos a imunohistoquímica, que pode ser útil em várias glomerulopatias, como membranosa, diferenciação entre GES e lesão mínima, avaliação de enxerto renal, né? Então, nós temos a importância muito grande dessa imunohistoquímica, mas a gente também consegue fazer, pessoal, desse bloco de parafina, hoje em dia, técnicas de resgate, como imunofluorescência e microscopia eletrônica. A gente consegue fazer a avaliação a fresco lá na hora da coleta, coloca numa lâmina, bota no microscópio, avalia se tem as estruturas, essas bolinhas avermelhadas, que são os glomérulos, ou se é uma estrutura mais pálida, com túbulos paralelos uns aos outros, corresponde à medula. Lembrando que se eu quero glomérulo, eu biopsio córtex. Então, colocou a agulha dentro do rim, transpassou a cápsula, não vai perpendicular, não. Inclina a agulha para pegar a região cortical e estudar as glomerulopatias. Aqui é um exemplo de uma amostra satisfatória, com 2 fragmentos, mais de 8 glomérulos, mais de 2 secções arteriais, que tem predominantemente córtex e apenas uma pequena parte vai ser a medula. Calibre de agulha. Quando a gente aumenta o calibre da agulha, a gente dobra a quantidade de glomérulos. Então, se a gente sai da 18 vai para 16, a gente dobra a quantidade de glomérulos. Se sai da 16 vai para 14, a gente dobra a quantidade de glomérulos. A agulha segura, que tem bom rendimento diagnóstico, que a gente da patologia adora, é a 16. Se não houver possibilidade, a 18 tá ok, mas lembrar que a 18 tem que dobrar a quantidade de disparos para ter uma amostra satisfatória. E o risco de uma biópsia está muito mais relacionado à quantidade de disparos feitos do que ao calibre da agulha, quando comparados às agulhas 18 e 16. A 14 não, ela realmente tem um risco maior de sangramento, independente do número de disparo. Aqui é como a gente faz a fixação. Lembrar que a microscopia de luz aqui no laboratório é feita no formol, imunofluorescência no meio de Michel, ou Michel, né? E a eletrônica a gente faz numa solução modificada, que é esse meio de Milonig modificado. Lembrar que a microscopia de luz no formol é extremamente importante, porque é ela que permite fazer imunofluorescência da parafina e eletrônica da parafina. Se nós conservarmos o material no Buan, que era uma forma que deixa a histologia mais bonita, mas a gente não consegue fazer complementação diagnóstica por essas técnicas se houver necessidade. Eu deixei aqui imunohistoquímica, pessoal, para comparar. Olha, quando o Stanley abriu o laboratório aqui em 2016, esse era o arsenal imunohistoquímico que tinha. E olha qual é o nosso arsenal imunohistoquímico hoje, depois de 9 anos de laboratório, quase 10 anos de laboratório aberto. Então, a quantidade, o quanto que a nefropatologia em 10 anos desenvolveu é absurda. E a gente, patologista, né, não a gente, o laboratório em si, mas os patologistas do Brasil têm tentado evoluir junto com a medicina, tentando trazer anticorpos cada vez mais modernos que permitam um diagnóstico aí também mais amplo. E aí a parte legal, né, o finalzinho, para a gente ver alguns padrões, pessoal. Então, olha só essa biópsia. Está longe de ser o glomérulo que a gente acabou de mostrar que era o normal. Aqui nós temos uma área que tem alça ainda aberta. Aqui também esse outro glomérulo com uma alça aberta, mas a maior parte tem alças esclerosadas. Então a gente tem uma esclerose. Então isso aqui é o padrão morfológico da famosa GES. E aí será que toda GES é podostopatia? Então nesse daqui
tinha mais uma GES. Percebam que essa GES aqui tem até uma coroa de podócito, formando o padrão colapsante, que, de acordo com a literatura, é uma GES que costuma ter um desfecho muito pior, e uma sobrevida renal também pior, com o risco de levar o paciente à diálise e à fila do transplante. Então, como é que a gente vai saber se aqui é podostopatia verdadeira ou se não é só uma lesão cicatricial a alguma outra coisa? O envelhecimento por si só pode dar GES. Se a gente fizer uma biópsia, eu tenho 36 anos de idade, eu posso ter GES. Não necessariamente eu tenho proteinúria nem nada disso, é pelo processo natural de envelhecimento desse meu podócito, do podócito e do meu glomérulo. Eu também vou ter glomérulos globalmente esclerosados. Para a minha idade, a estimativa é de um pouco mais de 10% de glomérulo já globalmente esclerosado. Então, o envelhecimento faz isso. Será que isso é envelhecimento? Será que isso é secundário, uma nefropatia por IgA, um lúpus? Então, para aí a gente faz exames de imunofluorescência de complementação. Nesse daqui, nós tivemos áreas de deposição de IgM e apenas IgM-C3 e somente em áreas de esclerose. A gente chama isso aqui de achado inespecífico, diz que essa marcação é inespecífica, não é real, mas tem artigos novos que mostram que GES parece que ativa complemento e esse complemento aqui ele é normal. Então, o Prício, inclusive, que é um nefrologista, né, que trabalha na USP, em um laboratório particular, perdão, em um hospital particular, esqueci o nome, mas ele está vinculado à USP para pesquisa. Ele está estudando exatamente complemento em algumas glomerulopatias, incluindo o GES. Ele tem mostrado que o complemento está sendo ativado, sim, quando a gente tem GES podospatia. E Anthony Cheng, que é um grande pesquisador de glomérulo, um grande pesquisador de complemento, ele também tem artigo já publicado demonstrando que há sim ativação do complemento. E ambos conseguiram demonstrar por meio de espectrometria de massa. E por fim, nós temos uma eletrônica. A eletrônica mostrou que o podócito aqui não tem nenhum pedicelo íntegro. Realmente é uma podocitopatia. Aqui nós temos mais uma GESF, só que essa GESF tem muito estiócito pulmoso no interstício dela, e o que chama a atenção é que o glomérulo na eletrônica tem membrana grossa, tem membrana fina, bem fininha, então contrastando, tem indentações, que do inglês chama de scalloping, tem áreas com os farelinhos aqui, na tradução em português é farelo de pão, aqui tem mais, ó, essas bolinhas pretas aqui no meio da membrana, chama de farelo de pão, né? Bread crumble. Então a gente vai ter aqui esses farelos de pão. Isso aqui é Alport. Então a gente tem uma GES, só que essa GES daqui, ela é secundária à doença de Alport. Tem mais uma GES. Só que essa GES daqui, quando a gente fez a imunofluorescência, marca IgA. Então, isso aqui é uma lesão secundária à nefropatia por IgA. E falando em IgA, a IgA pode ter outros padrões de lesão. Classicamente, o aumento do mesanjo, mais de 3 núcleos. Aqui a gente tem até uma hipercelularidade endocapilar, que é um outro padrão de lesão. Aqui, mais um glomérulo com hipercelularidade endocapilar, também com aumento do mesanjo. Aqui a gente tem um outro padrão de lesão que é muito mais grave. Olha só, pessoal, agora essa célula aqui é fora da alça. Então, isso aqui ou é podócito ou epitélio parietal da cápsula de Bowman. Para distinguir, vamos ver se as células saem da alça e encostam até o epitélio e se tem mais de 2 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas de células e encosta na cápsula. Isso aqui é um crescente celular. É uma das lesões glomerulares mais graves que nós podemos ter. Ela significa que houve ruptura de alça capilar glomerular, extravasou sangue para o espaço, para a cápsula de Bowman, e agora ela está proliferando e esclerosando essas alças capilares, tentando aí tamponar onde houve o sangramento. Aqui voltou. Só para lembrar que essas lesões também são pelo IgA, tá? O IgA pode estar todas elas, que são elas que vão dar aí a classificação de MESH, não é isso? Lembrando que o T é de túbulo interstício, que não é um padrão morfológico. Então, a gente mostrou aqui o M de mesanjo, o E de pessoalidade capilar, o S de esclerose e o C de crescente. Olha que beleza de imagem, pessoal.
um glomérulo cheio de células lobuladas que são neutrófilos. Isso aqui é uma exudação, é uma glomerulonefrite proliferativa. Não é membrano proliferativa, ela é apenas proliferativa. Quando a gente vai na imunofluorescência, a esquerda é o C3 e a direita é o IgG. Faz esse aspecto de céu estrelado e também aqui quando contorna toda a alça, aspecto em guirlanda. Isso aqui é uma GNDA, uma pós-infecciosa, e a eletrônica dela está mostrando vários ramps. Então, percebam que nós temos padrões morfológicos que podem sugerir a alguma doença. Então, exudação sugere pós-infecciosa. Aqui uma outra em que a gente tinha crescentes no glomérulo, a gente tinha célula gigante multinucleada no interstício, mas na coloração especial, a gente conseguia ver, pessoal, hifas. Isso aqui é uma mucormicose. Foi uma vasculite angioinvasiva que chegou em arteríolas, chegou no glomérulo, essas fisuras pretas também são fungos, e fez uma glomerulonefrite crescêntica fúngica e uma nefrite túbulo-intersticial granulomatosa fúngica. Esse paciente aqui veio morrer. Ele era um paciente com COVID, desenvolveu uma glomerulopatia. A glomerulopatia era uma crescêntica pela infecção. Isso aqui é uma outra forma de crescente, em que a gente vê a deposição do fibrinogênio, capa deposita linear e na microscopia de luz crescente. Então nós já vimos crescente em GA, crescente com fungo, crescente agora com antimembrana basal glomerular. Mais uma vez, o padrão morfológico crescente não é um diagnóstico específico e depende completamente dessa complementação com microscopia de imunofluorescência e, às vezes, microscopia eletrônica para dar o diagnóstico. Aqui a eletrônica confirmou que é uma doença antimembrana basal glomerular. Aqui é uma outra doença que ela forma espícula. A membrana reage a algum imunodepósito, que é esse rosinha aqui no meio, e ela forma espículas. Aqui nós temos uma membranosa, que na imunofluorescência tem a deposição que agora é granular, não é mais o linear que nós vimos na antimembrana basal. Ela aqui é na membrana, diferentemente da IgA, que era no mesanjo. Então, depósito granular na membrana basal glomerular com espículas na microscopia de luz. Temos uma membranosa. Hoje, lembrar que no arsenal da membranosa a gente consegue fazer pesquisa imunohistoquímica. Essa aqui foi positiva para antifosfolipase A2, que é o PLA2R. E a eletrônica pode auxiliar. A gente vê os depósitos subendoteliais, o espessamento da membrana. E essa daqui, olha que bonito, pessoal, se associava ainda a uma podocitopatia, que pode ser secundária à própria glomerulopatia membranosa. Só que esse caso em específico daqui, o paciente tinha várias lesões de GESP e a fusão podocitária aqui é absurda, é quase 100%. E ainda faz essas cordinhas aqui, tá vendo essas cordinhas pro lado de fora? Isso aqui é a transformação microvilosa do podócito, que é típico de podocitopatia. Então, nesse caso de membranosa, a gente tinha uma podocitopatia associada. Essa outra daqui, a gente tem aumento do mesanjo, a gente tem hipercelularidade endocapilar, a gente tem duplicação da membrana, aqui está bonita a duplicação da membrana, hipercelularidade endocapilar, aumento do mesanjo, duplicação da membrana, a gente fecha o critério diagnóstico para padrão membrano proliferativo, que fica lobulado. E é a minha microscopia de imunofluorescência que vai dizer isso aqui é uma C3 dominante, pode ser uma C3. Se marca membrana basal tubular, pode ser uma DDD. Se marcou IgG C3 em células estreladas, isso aqui pode ser uma pós-infecciosa. Ou se marca grosseiramente na membrana IgG C3 capilambda, é uma membrana proliferativa, mesmo com depósito imune, e ela pode ser por infecção, por uma doença autoimune, por uma gamopatia monoclonal. Então, isso aqui é um padrão morfológico, e o que vai vir depois do padrão morfológico é uma caixinha de surpresa lá na fluorescência na clínica do paciente. Aqui mostrando depósitos intramembranosos, subendoteliais, aqui mais intramembranosos, subepiteliais, de uma membrana proliferativa
com depósitos imunes, porque marcou IgG e marcou C3. Uma outra daqui, olha que linda essa imagem, podócitos vacuolizados, cheios de vesículas. Isso aqui é o hallmark de uma doença enzimática, uma doença genética, que vai ter deficiência de alfa-galactosidase e acumular GB3, que é um esfigolipídio complexo dentro do podócito. Isso aqui é Fabry, que no semifino eu vejo os depósitos escuros e na eletrônica nós vamos ver os corpúsculos zebroides dentro do podócito. Então, uma morfologia que é patognomônica de uma deficiência enzimática. Esse paciente aqui vai fazer teste genético, porque é mandatório, porque é o padrão ouro, mas isso aqui é patognomônico, não existe nenhuma outra doença que faça exatamente essas características que nós acabamos de ver na microscopia de luz e na eletrônica. Isso aqui é uma outra doença cheio de célula espumosa dentro de alça. A minha membrana está muito espessada, o meu mesanjo está aumentado. Então, são uma grande quantidade de célula espumosa em várias células, mesanjo, alargando a membrana. Pode pegar podócito, olha o podócito vacuolizado aqui, maior de volume. Esse paciente aqui tem esses depósitos que não são zebroides, eles são concêntricos, se depositam predominantemente da membrana. Isso aqui é deficiência de lecitina colesterol acetiltransferase, a ELICAT, que é um paciente que vai ter, pessoal, o HDL lá embaixo, nível cerca de 8, e começa a depositar esses metabólitos intermediários do colesterol aqui no rim, né, como nós vimos, mas em várias partes do corpo. E daí esse famoso olho em peixe morto. Parece aquele peixe morto, depois de um tempo, começa a ficar com a córnea assim. Uma outra doença que agora é um depósito amorfo no mesanjo, vai se expandindo aqui para a alça. Quando a gente vê isso, amorfo celular eosinofílico, tem que fazer vermelho Congo, que na luz polarizada vai ficar verde maçã. Aqui nós temos uma amiloidose. E a imunofluorescência que ajudou a determinar se ela era monoclonal ou não. Nesse caso daqui, ele era monoclonal, era AL. Uma outra doença que forma nódulo. E aí, esse aqui é só pegar agora os exames laboratoriais dele, que com certeza a hemoglobina glicada vai estar alterada e a glicemia dele vai dar alterado. Isso aqui é um nódulo de Kimmel-Wilson, isso é um paciente diabético. A presença do nódulo já classifica automaticamente, pelo menos como nefropatia diabética classe 3. Se tiver muita esclerose global, vai para a classe 4. E o principal diagnóstico diferencial disso aqui é gamopatia monoclonal, que também pode fazer aspecto nodular. Então, vamos olhar a imunofluorescência, ver se tem restrição de cadeia leve. Se tiver, monoclonal. Se não tiver, é diabetes. E, claro, sempre dá uma ligada para o nefrologista, confirmar diabetes, de confirmar até intolerância à glicose, que apesar de ser intolerância à glicose, ela pode já fazer nódulo de Kimmel-Wilson. Então, são os dois diagnósticos diferenciais que nós poderíamos ter. Esse caso aqui era um paciente diabético, isso aqui é um nódulo de Kimmel-Wilson. Aqui é outra doença que faz depósitos imunes grosseiros na membrana e até dentro da alça, fazendo pseudotrombo hialino. Isso daqui, pessoal, praticamente só quem faz é lúpus. A eletrônica dele me mostrou agregados reticulares, mas uma característica morfológica bem clássica do lúpus. Só quem faz isso é lúpus, AIDS, HIV, e pacientes que fazem uso de interferon também pode ter, porque isso aqui é uma hipersecreção do interferon pelo retículo endoplasmático, que acontece em doenças virais graves, como HIV, no lúpus, ou o paciente está fazendo uso de interferon. Outro padrão de doença, glomérulos cheios de trombos em diferentes colorações. Microangiopatia trombótica. Aqui nessa imagem aguda, aqui nessa imagem subaguda, a gente só tem congestão e fragmentação de hemácia no mesanjo. Aqui fez esclerose segmental. Olha, pode fazer colapsante por MAT. Então, glomerulopatia colapsante pode ser uma manifestação atípica de MAT. E a gente pode pegar até mesmo arteríola, como a gente está vendo aqui, e a gente vai ver na próxima imagem, no próximo slide,
várias arteríolas. Essa aqui, ó, depositando o trombo. Essa imagem é linda aqui. A gente está vendo o início da formação do trombo. Olha a fibrina começando a depositar. Olha que arranjo delicado de fibrina. Mais trombo aqui no HE, trombo no tricrômico, fragmentação de hemácia aqui no AE, que já que está começando a progredir, né? Está começando a fazer edema intimal e fragmentação de hemácia, não é mais o trombo de fibrina. E aqui, às vezes, sobra apenas o aspecto em casca de cebola, que a gente não sabe se isso aqui é uma hipertensão maligna ou uma microangiopatia trombótica, ou as duas coisas, né? Lembrar que a hipertensão maligna pode evoluir com microangiopatia trombótica também. Então, pessoal, vendo tantos padrões morfológicos, a gente vê que nenhum padrão morfológico ele é fidedigno de uma doença específica. E quanto mais a gente estuda, a gente percebe que eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então, a gente está na era de que a gente tem uma quantidade de conhecimento muito grande, informação muito grande, mas quanto mais informação chega, mais a gente sabe que a gente não sabe, por enquanto, de nada. E muito do conhecimento que a gente tem é o conhecimento raso que a gente precisa aí progredir e aprender muito mais sobre o mecanismo dessas doenças. Afinal, rim começou a ser estudado em 1842, com análise histológica mais detalhada dessas estruturas. Então, a gente tem menos de 200 anos de estudo das doenças renais. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que eu mais tenha ajudado do que complicado. E eu fico à disposição se alguém quiser falar ou perguntar alguma coisa.